Oi amores, como vocês estão? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um story vlog. Depois de um tempinho sem trazer esse vídeo pra vocês, eu resolvi trazer porque eu estou estudando alguns conteúdos e vou explicar direitinho pra vocês ao longo do vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você curte story vlog aqui no canal, deixe seu gostei, se inscreve aqui embaixo e comenta o que você acha desse tipo de vídeo, tá bom? Deixe sugestões também, que eu tô sempre de olho nas sugestões de vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, então vou explicar direitinho pra vocês com relação aos meus estudos, como que tem andado as coisas e tudo mais. Nos vídeos passados eu comentei com vocês que eu ia fazer concurso, que eu tava querendo estudar aí matemática básica, interpretação de texto e algumas outras disciplinas também, que são muito importantes para o curso de Direito, né? Então eu queria estudar essa parte que eu manjo menos, vamos dizer assim, sabe? Só que daí, de um tempinho pra cá, eu resolvi parar e pensar e analisar o que eu devia estudar de fato, o que eu devia focar para o primeiro semestre de Direito. Assim, eu já recebi a minha grade, né, com relação às matérias que eu vou ter esse semestre. E aí, o que acontece? Tem filosofia e sociologia. E filosofia e sociologia não são o meu forte, apesar de eu gostar muito e, sabe, querer dominar a matéria, eu não tenho tanta facilidade assim. Filosofia eu me dou melhor, porque eu não sei o motivo, mas eu me dou melhor. E sociologia nem tanto, então eu tenho que focar bastante nessas duas matérias que são os principais para eu poder começar a estudar direito. Então, achei bem importante ressaltar essas matérias, né? Focar bastante nessas disciplinas. Então, começando o vídeo de fato, falando agora sobre o vídeo, o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu resolvi focar nessas duas matérias. Só que como eu já recebi a minha grade curricular desse semestre de Direito na faculdade, eu resolvi focar nas matérias que eu vou ter no primeiro semestre. Então, assim, eu resolvi me familiarizar melhor com as disciplinas, então eu resolvi imprimir um dos livros que eu vou precisar ler para esse semestre, que no caso é a Introdução ao Estudo do Direito. Então eu peguei, imprimi aqui na impressora daqui de casa mesmo e comecei a dar uma lida para poder me relacionar melhor com o conteúdo, sabe? Para quando chegar lá na frente, os professores forem explicar, seja EAD, seja presencial, seja híbrido, de qualquer maneira eu já queria me adiantar com relação a isso, pra chegar lá na frente eu não criar uma bola de neve caso eu não entendesse o conteúdo, sabe? Então eu já quis estudar por conta própria pra poder me adiantar um pouco. E uma coisa também é que eu sempre fui assim, de querer adiantar as coisas, sabe? Eu sempre quis ser um pouco mais independente com relação a isso. O professor dá lá o tema, eu já quero estudar antes mesmo dele falar sobre aquele conteúdo, porque eu acho que assim as coisas funcionam melhor, sabe? Porque daí quando o professor for explicar, vai ser só uma revisão pra mim, enquanto pra muitos vai ser uma realmente introdução, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, de já me adiantar com relação a isso, porque eu sempre fiz isso na escola, no ensino médio, né, e no cursinho também, então isso me ajuda bastante, até uma dica pra vocês, se vocês tiverem tempo, claro. E assim, eu tava umas 2-3 semanas já sem fazer nada no sentido de estudar. Então, ao mesmo tempo que eu estava descansando, que é o principal também, você precisa descansar, precisa de férias, você tem que saber o limite também do teu corpo, né, da tua cabeça, para também não surtar de tanto estudar. Ao mesmo tempo eu queria estar estudando, porque eu não vejo mais os estudos como uma coisa obrigatória, eu vejo como uma coisa assim, que ao mesmo tempo que é obrigação, é lazer também. Então eu gosto de estudar, sabe? Com o ensino médio, com a minha rotina de estudos durante a escola, eu peguei esse costume de estudar, então pra mim estudar é uma coisa normal, não é nada tipo, meu Deus, tem que estudar, num desespero, sabe? Mas de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz porque as aulas estão voltando daqui a pouco, né? Falta pouquíssimo tempo. E como eu falei pra vocês nos vídeos passados, a minha aula ia voltar dia 22, né, de fevereiro, só que eu me enganei, vai voltar só dia 1º de março. E eu não sei como é que vai ser o ensino e tal, mas eu vou atualizando vocês direitinho, eu vou gravar vlog, rotina, tudo que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo qualquer sugestão que você tenha de vídeo para o Volta às Aulas. Bom, agora com relação ao método de estudo que eu usei nesse vídeo, foi o seguinte, eu imprimi o livro para poder ler, para poder me adiantar, como eu falei para vocês, e era a introdução ao estudo de direito. Então, como era muito texto, muita teoria, muita mesmo, eu quis fazer de forma mais prática, sabe? Eu peguei 3 cores de marca-texto. No início eu usei só rosa, mas depois eu comecei a usar azul e marrom também para certas palavras que eu não conhecia, ou palavras importantes, palavras assim, chaves mesmo, sabe? Ou então até
até nomes de autores e tudo mais, pessoas importantes dentro da área de direito, então eu quis grifar para poder destacar bem no texto. E aí, em seguida, eu fui fazendo anotações ali com as folhas do meu fichário. E, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é que no vídeo passado eu mostrei as comprinhas que eu fiz, eu mostrei a rotina que eu tenho durante as férias, né, e tudo mais. E eu fiz comprinhas, eu comprei um fichário novo, porque o meu foi pra minha irmã e o meu outro já tá com o meu irmão, então eu não tinha fichário disponível, né? Daí eu pensei, vou comprar um, mas que seja funcional e que caiba dentro da minha mochila nova, porque eu mostrei em outro vídeo pra vocês a minha mochila e apesar dela ser mais comprida do que as que eu já usei, ela é compacta ao mesmo tempo e eu queria colocar um fichário que não machucasse a costura dela, sabe? Não sei se eu entender muito bem, mas é que normalmente os fichários não cabem em qualquer mochila, né? Fica muito limitado com relação a isso. Enfim, então eu resolvi fazer isso, comprar um fichário novo, mostrei direitinho pra vocês no vídeo passado. E aí eu comprei outras folhas também. Eu já tinha refil em casa, mas achei que não fosse servir por esse ser um pouco menor. Mas serviu, eu fiquei muito feliz porque vai ser super útil pra mim. Eu já tinha um blocão de 200 folhas, então fiquei muito feliz que eu não precisei comprar, né? Não vou precisar tão cedo. E esse bloco que tá aí, ele veio junto com o fichário, um bloco bem diferentão, porque normalmente vem com uma marca, né? Vem no cantinho da folha a marca. E esse em específico não tinha, então fiquei muito feliz mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, eu fiz anotações. Os subtítulos eu fiz com uma caneta da Staedtler, do conjuntinho de marca-textos, aquela rosinha ali no canto. E aí eu usei pra fazer o subtítulo, achei bem bonitinho. E a Pilot Pop Low 0.7 eu usei pra fazer o corpo do texto. Por que que eu fiz o resumo com caneta em gel? Normalmente eu faço com caneta esferográfica, mas como é intuito de resumo e não de anotação, então eu resolvi fazer uma coisa mais bonitinha, sabe? Porque, gente, uma coisa é verdade, assim, eu tô adiantando esses conteúdos, mas não é à toa, não é só pra ocupar a minha cabeça, é também pra eu me familiarizar com o conteúdo, né, com o que eu vou estudar lá na frente, e também porque, assim, dependendo da didática de certos professores, às vezes eu não me adapto bem, sabe? Então eu tenho que introduzir aquele assunto antes pra chegar na hora e não ficar boiando tanto, entendeu? Por mais que o assunto seja simples, dependendo da didática do professor, a gente fica às vezes boiando porque o professor não soube explicar bem ou você não se adaptou com aquela explicação, sabe? Então é bem importante você se adiantar com certos conteúdos se você tiver tempo, se você estiver tranquilo, não tiver com nada acumulado. Então foi basicamente isso que eu fiz. E aí eu fiz o resumo normalmente, só que eu dividi a folha no meio, que é um método bem antigo que eu uso há muitos anos, só que eu resolvi fazer dessa vez porque era bastante conteúdo, eram 3 páginas de textos atrás de textos, então eu falei, vou colocar de forma minimizada assim, né, de forma resumida, porém com a folha dividida no meio para caber mais coisa em uma folha só. Então ficou uma folha frente e versa apenas de conteúdo, dessas 3 páginas de conteúdo, então fiquei muito feliz que coube tudo ali, eu consegui resumir bastante. E pode ser que isso seja útil pra mim lá na frente, sabe? Eu dar uma consultada nesse resumo, usar pra alguma coisa, pra estudar pra alguma prova. Então eu quis me adiantar justamente por isso também, né? E por outros motivos. Então, bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo e quer mais study vlogs aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou sempre trazer pra vocês, sempre que vocês pedirem. E uma coisa também é que as minhas aulas só começam dia 1º de março, como eu falei pra vocês. E eu não sei se vai ser AD, presencial ou híbrido, que é os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu vou ver direitinho e vou avisando vocês aqui através do meu canal. Então, ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E, gente, esse planner eu comecei a usar recentemente. A minha irmã acabou usando outro método pra poder se organizar, então esse planner acabou ficando comigo, porque eu estava sem planner pra poder usar pra faculdade, que coubesse tudo que eu preciso, porque o planner que eu separei pra isso, eu acabei dando pro meu pai, porque ele vai começar uma faculdade também, a 3ª faculdade dele. E aí ele resolveu usar esse planner, o que estava comigo, porque ele é mais simples e também cabe pouquinha coisa, que ele não vai precisar de muito espaço. Mas como eu queria bastante espaço, então eu resolvi pegar esse planner que a minha irmã não ia usar mais, né? Eu queria desperdiçar também. Fiz, juntei útil ao agradável e acabei fazendo isso. E a última coisa que eu estudei nesse vídeo foi Ciência Política e Teoria do Estado. Eu não terminei de estudar essa matéria, porque eu só fiz o título mesmo, imprimi as páginas, tudo certinho, mas escrever eu ainda não comecei, então num próximo study vlog eu mostro pra vocês eu estudando essa matéria, e é provável que até o próximo study vlog eu já tenha começado as minhas aulas, então eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá bom?
Eu quis mostrar aí no vídeo só pra vocês verem como que eu faço os meus títulos, né, mesmo sem usar uma brush específica. Eu uso, no caso, marca-texto e canetinha ao mesmo tempo, né. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!